Oi, tudo bem com você? Eu sou Mai Fujikaki, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. O assunto de hoje é programação para crianças com o professor Tiago Toshiaki. Se você puder, já se inscreva no canal, dá o seu curtir também, é claro. Vamos ficar ligadinhos nesse assunto que é super interessante. Bom, a live é com o Tiago Toshiaki, ele é professor de programação para crianças. Vamos tirar as dúvidas aí todas. Tudo bem, Tiago? Como é que você começou nessa vida de professor de programação para crianças? Eu comecei nessa vida de professor de programação para crianças, na verdade, dando aula primeiro de artes digitais dentro de uma ONG, que é onde eu trabalho hoje, né? Ensinava os adolescentes a desenhar, animar, etc., coisas mais ligadas a design. E aí, dentro da própria ONG, abriu uma área de programação para crianças e eu fui convidado a tomar conta dessa área, né? Já que a minha formação, que é design de games, aborda as duas vertentes, tanto a programação quanto a parte do design. E quando que começou essa paixão pelo design também, né? Sempre gostei de desenhar muito, assim. Eu era daqueles que desenhava nas apostilas, nas carteiras do colégio, ficava ali desenhando personagens de Dragon Ball, mangá, coisas assim. E aí vai evoluindo, né? Você vai acabando tendo conhecimentos mais técnicos, aí quando entra na faculdade aprofunda ainda mais. Então essa parte do design sempre me encantou muito. A programação, inicialmente, eu tinha alguma dificuldade na faculdade, não vou mentir, mas isso, na verdade, serviu até como combustível para eu entender as abordagens que eu deveria fazer ou não com as crianças, sabe? A partir da minha própria dificuldade, eu falava, não, pera, isso para mim não funcionou, então como é que eu vou fazer com eles? Então, foi bem rico para mim. Legal essa abordagem sua, essa, né, Sim. contato pela sua dificuldade, você consegue passar essa experiência para eles também, né, ver a melhor abordagem. E há quanto tempo que você trabalha com isso? Então, na aula de programação especificamente, eu vou completar um ano. O núcleo de programação da ONG é novo, mas na ONG em si eu tô há 3 anos. E um pouco antes de entrar na ONG, eu estava trabalhando também com algumas palestras, workshops, então, principalmente de Photoshop, né? Cheguei a fazer alguma coisa para uma escola e faculdade aqui de Guarulhos, fiz também com a ETEC algumas apresentações, então eu pus o pé assim nesse meio educacional pelas palestras, mas ainda não tinha assumido uma sala de aula. E aí, há 3 anos eu entrei na ONG, essa semana eu vou completar os 3 anos, e comecei a dar aula para eles. E agora com essa pandemia, como é que andam as atividades? Então nós temos um canal no YouTube chamado Portal Aba Digital. Inclusive quem quiser conhecer o trabalho da ONG tem o Instagram, que é o Aba, ABA, Associacal, né? Associação sem os acentos. E a gente está fazendo de forma virtual agora, para que eles não fiquem sem as atividades, para que eles também tenham uma forma de entretenimento, né, dentro dessa situação que não é fácil. É uma estratégia que a gente abordou para também mantê-los em casa, foi continuar passando atividades e a gente está passando pelo YouTube. Então, o YouTube está sendo uma ferramenta importante, não só para as matérias que já têm conexão com a tecnologia, como a minha, mas tudo que a ONG aborda, esportes, dança, artes, também está sendo utilizado o YouTube para alcançar as crianças. Como é uma ferramenta que eles já conhecem bastante, né? Como é para você ter um feedback desse aprendizado dele? Então, para mim é vital, é importantíssimo e é muito gostoso, né? Estar ali com as crianças, recebendo o carinho delas, o feedback delas, é muito bom tanto do ponto de vista de quem está colaborando para o desenvolvimento de alguém, quanto do ponto de vista pedagógico mesmo, de ver que as suas abordagens estão dando certo, que está tendo uma manutenção do interesse deles, né? Manter as crianças interessadas em algo durante um longo tempo, principalmente quando envolve estudar, aprender, é um desafio. Então toda vez que eles vão na minha aula, né, lembrando que a ONG ela é o horário contrário à escola, né, que eles vão na minha aula de bom grado e querem estar lá e querem aprender, isso para mim é uma conquista, né? Então para mim é extremamente importante. No YouTube agora, por exemplo, o YouTube ele tem uma opção de você selecionar se o conteúdo é para criança, só que aí ele fecha a seção de comentários, né? Então nós optamos por não colocar isso porque justamente a gente quer o feedback deles. É importante pra gente. E a área de comentários para nós hoje está sendo essa vitrine, né? Do quanto eles estão conseguindo ou não fazer as coisas, o que a gente precisa mudar ali. Então o feedback deles é fenomenal. E como é que tá sendo durante essa pandemia? Você tá recebendo esses feedbacks, assim? O que que eles acharam de estar estudando à distância? Eu acho que de uma certa forma eles gostaram, né? Claro que assim, cada criança tem a sua abordagem quanto a isso, né? Mas o que a gente sente é que as crianças que estão presentes com a gente no YouTube, elas gostam, né? Porque no YouTube você acaba conseguindo ter ferramentas interativas diferentes. E eles já gostam
de YouTube, né? Então a gente acha que foi eu acho, né, pelo menos que foi, dentro da situação que a gente está vivendo, um aspecto afirmativo, assim. Foi legal ter tido essa ideia, ter tido essa abordagem do YouTube. E ali nos comentários eles passam para mim dúvidas, agradecimentos, alguns só falam oi, alguns se identificam lá, oi professor, aqui é o fulano, sabe? Tem várias dinâmicas ali nos comentários, mas tá sendo bem legal para mim. E como que você pode avaliar as condições da educação à distância no geral no Brasil? Eu acredito que o EAD, no momento atual, né, dessa questão da pandemia, o EAD não é só uma vertente, ele é uma necessidade, né, no momento. Mas mesmo quando a pandemia passar, eu acredito que o EAD ele oferece diversas vantagens. Eu acho que não cada pessoa tem, né, o direito de escolher se prefere presencial ou não, mas eu acho que o EAD ele oferece algumas possibilidades interessantes, né, como o fato de você poder ter mais flexibilidade no tempo de estudar, no tempo de entregar as atividades. Eu acho que de algumas maneiras torna o ensino mais humano do ponto de vista de quem está fazendo as coisas no seu tempo. Claro que torna menos humano no sentido do contato com os professores, às vezes você quer falar com alguém, ter um feedback mais rápido, mais humano ali, e claro que presencialmente numa sala isso é o melhor. Mas eu acho que no momento que passar essa pandemia, o EAD ele vai viver uma questão mais de equilíbrio, assim. Eu acho que as pessoas, como elas estão sendo obrigadas a experimentar o EAD, quando passar essa pandemia, elas vão ter um entendimento melhor do que é o EAD, do que o EAD pode oferecer. Eu acho que quando passar essa situação, mais pessoas vão aderir ao EAD. Eu acredito nisso. Claro que também vão ter as pessoas que vão criar, já devem ter criado um certo ranço do EAD, né, pelo contexto todo que está acontecendo, né, que é aquela coisa presencial que já está acostumada, mas eu acho sim que o EAD tem vantagens, eu gosto. Vamos falar agora da importância da programação para as crianças, né? Ter esse estudo logo na base. O que você pode dizer sobre isso? Então, hoje em dia, existem diversos questionamentos no meio educacional sobre a abordagem educacional em si, né? Não só da programação, mas até da escola tradicional, que a gente chama. Como eu e você estudamos ali na sala de aula, né, com mais 30 crianças e um professor que é o detentor do conhecimento, vai passando isso. Existem muitos questionamentos hoje se esse é o melhor método, se existem outros mais eficientes, mais interessantes. E a programação entra aí porque quando a gente pensa em programar, a gente pensa no ato de escrever os códigos em si, né? Aquela coisa meio hacker de filme, código. Mas programar não é só isso. Para você chegar nesse ponto de poder programar dessa forma, você precisa passar por várias etapas mentais de organização, de entender o que é um algoritmo, de lógica, de trabalho em equipe muitas vezes. E a programação, a ideia de trazer a programação para as crianças é justamente fortalecer tudo isso na criança desde cedo. É claro que vai acabar acontecendo que ela vai aprender a fazer os códigos, e aí também tem um aspecto legal da programação entrando como uma forma de expressão para ela. Fazendo seus próprios jogos, seus próprios aplicativos, suas próprias histórias, se torna mais uma forma de expressão pessoal, de expansão cultural. Dentro desse prisma existem vários espectros do porquê que a programação pode ser importante e se mostrada desde cedo. Se a gente plantar essa sementinha na criança, né, aquele que está se desenvolvendo, já da lógica, já do algoritmo, já do raciocínio e tudo mais, quando ela crescer, isso vai germinar junto com ela de uma outra forma, diferente de quando você só conhece essas coisas quando já é adulto. Então a gente tem diversos debates hoje no meio educacional do quanto isso pode ser efetivamente importante para elas, né, para o desenvolvimento delas e consequentemente da sociedade, né, que elas vão se tornar os adultos que vão fazer a diferença depois. Já teve algum aluno assim que chegou, ai professor, quero ser que nem você, quero trabalhar com isso também quando crescer? Acontece porque o adulto, né, agora eu tô com crianças dos 6 aos 11, né, e nesse período, principalmente ali dos 6, 7, a criança é muito referência para o adulto. Depois ela cresce, começa a achar adulto chato, só quer se relacionar com quem tem a idade dela, ali já mais para a pré-adolescência, né? Mas nessa parte da infância, o adulto é muito a referência. Então, pra você ter uma ideia, hoje já não dá pra ver, né? Porque já cresceu bastante meu cabelo, mas eu tava com o cabelo pintado, pintei de azul. E na semana seguinte que eu pintei o cabelo de azul, já apareceram 2, 3 de cabelo pintado. Quando eu levei o cubo mágico para ensinar eles a montar, eu vou falar já do cubo mágico,
Na semana seguinte já apareceram 2, 3 com cubo mágico. Eu ensinei eles a desmontar algumas peças de computador pra gente entender como o computador funciona. Na outra semana já veio gente com chave Phillips na aula, sabe? Então tem muito, assim, essa questão de ser a referência, né? E é mais um cuidado que o educador tem que ter também. Então não é só a questão técnica que você tá passando ali. Você está passando coisas pessoais suas para a criança, seus gostos, seus critérios de certo e errado, tudo, né? Então não é só dentro da família que isso acontece. O educador, ele também acaba diretamente ou indiretamente, querendo ou não, estimulando as crianças dessa forma. Então você tem sempre que estar em alerta para passar o seu melhor, né? Você teve que mudar algum comportamento seu para se adaptar a essas condições, assim, de ter que, né, ensinar crianças? Sim, eu acredito que sim. Dentro do meio educacional, assim, já meio que tem eu não vou dizer que é um decoro, porque um decoro é uma palavra muito rígida, mas existem algumas normas, por exemplo, você não pode ir com certas estampas de camiseta, você tem que tomar cuidado com determinados temas que você entra, então você tem que ter muito tato, né? Você tá com uma pessoa em desenvolvimento ali. Eu acho que eu tive uma adaptação que, na verdade, foi muito boa para mim em relação a eles, que eles me ajudaram muito a me soltar, assim, né? Eu me achava uma pessoa, assim, muito tímida, eu ficava pensando, pô, será que eles vão gostar? Será que não vão? Será que eu faço essa brincadeira? Será que eles vão rir ou não vão rir? Então, com o tempo, eu consegui me soltar mais graças ao feedback deles também, né? Você tinha me perguntado do feedback. Então, a minha mudança de comportamento em relação a eles, na verdade, muito mais do que eu me segurar, foi mais entender aquilo que eles gostariam de receber e encontrar um meio termo entre isso, né? Entre eu, que eles gostariam de receber, e trazer uma coisa que não me descaracterizasse e que eles gostassem, né? Outra coisa que eu precisei me segurar um pouco, questão de linguagem, né? Às vezes escapam gírias e tal, e dentro da sala de aula isso pode ser um pouco complicado, dependendo da instituição que você trabalha, né? Então esse tipo de coisa pequena, mas nada assim muito forte, na verdade mais coisas positivas mesmo. Mas o que a gente pode ver, assim, pelos seus vídeos, é que você gosta de fazer uma aula mais divertida, mais legal, né? Como que Sim. você faz isso? Então, dentro da pesquisa que eu fiz antes do núcleo de programação ficar pronto, né? Porque quando eu fui do núcleo digital, que era o que eu ensinava artes digitais e audiovisual, para o núcleo de programação, houve toda uma pesquisa, eu ia trabalhar com outro público, dentro de um outro tema, e eu percebi que existem diversas vertentes mais divertidas de se abordar a aprendizagem, o ensino. Então, eu comecei a me aprofundar nessas. Eu já me considerava um professor, assim, que gostava de brincar em sala, mas eu trazia isso como uma coisa minha. Eu ainda não sabia que tinham já algumas correntes filosóficas, vamos dizer assim, educacionais com isso. Então, eu acho que, de certa forma, eu me encontrei. Então, um dos grandes exemplos que eu trago, por exemplo, tem um programa muito popular de programação para criança chamado Scratch, né? S-C-R-A-T-C-H, Scratch de arranhar em inglês, né? O logo é até um gatinho e tal. E a filosofia por trás do Scratch é a filosofia dos 4 P's, que o autor chama de, em inglês, né? Peers, Play, Passion e Project. Então são pares, que são os seus amigos, né? São ali as pessoas que você está trabalhando juntos. Os projetos, que é aquilo no qual você está trabalhando. O play, que seria o você brincar enquanto você aprende, né? Que seria um dos fatores principais. E eu falei 3, peers, play e passion. E a paixão, né? Que é o que mantém você ali interessado no que você está fazendo. Então, eu me aprofundei muito nisso, né? Isso é uma coisa que eu trabalho muito em sala de aula. Embora na aula faça eles pensarem que estão brincando, as brincadeiras são todas direcionadas por mim para que eles aprendam algo. Eu sou o Detonator e eu vou mostrar para vocês como estudar pode ser muito legal! E é aqui que entra, por exemplo, o cubo. Então o que acontece? Quando você dá o cubo para eles e pede para eles montarem, não é simplesmente um desafio, tipo assim, monta aí, eu quero ver quem consegue. Não é só isso. Claro que tem o desafio também, mas é porque eu estou ensinando coisas para eles com esse cubo. Questão lógica, questão de algoritmo, que é um passo a passo, né? O algoritmo é uma sequência de instruções para você concluir um objetivo, mas para as crianças a gente passa como um passo a passo. Então a gente trabalha muito isso, porque são coisas necessárias na programação. Quando eu passo um jogo para eles no computador, eles acham que estão jogando, eles acham que estão ali, que legal, estou jogando. Mas eu estou passando jogos selecionados
dentro de algo que eu quero que eles aprendam. Então, eu quero que eles aprendam sobre o padrão de movimento de um personagem. Então, eles estão ali e depois eu faço perguntas. E aí, pessoal, alguém percebeu isso? Alguém percebeu aquilo? Quem conseguiu passar isso aqui? Então, eles já estão começando a entender que tudo que eles estão fazendo ali, apesar de ser divertido, tem um objetivo. Então, isso para mim é importante. Esse autor que criou o Scratch e escreveu esse livro, o nome desse livro é Lifelong Kindergarten, que seria Jardim de Infância ao longo da vida, para a vida toda, né, numa tradução. O livro em português, se eu não me engano, está traduzido como Jardim de Infância para Sempre. Tem uma versão em português. E ele defende justamente isso, que cada dia mais o Jardim de Infância está ficando parecido com os outros anos da escola. Então, no Jardim de Infância, eles estão dando provas, estão dando apostilas, e ele defende que deveria ser o contrário. Os outros anos da escola, a faculdade, a vida, deveria ser como o Jardim de Infância. Porque no Jardim de Infância, as crianças aprendem naturalmente dentro dos próprios interesses. Então, você não precisa explicar para uma criança exatamente sobre física. Ela vai aprender, na hora que ela empilhar as peças e cair, ela vai entender que certos tipos de material têm mais ou menos equilíbrio, mais ou menos resistência, e ela vai montar de novo essa torre melhor. Isso é aprender também. Então isso é uma filosofia que eu trago muito para essas aulas divertidas, né? Eles acharem que estão se divertindo, eles saberem que estão se divertindo, mas também saberem no fundo ali que estão se divertindo por um motivo. Eu sempre trabalho muito isso com eles. E tem também, quer ver, eu vou te mostrar aqui, tem essa autora aqui também que eu gosto bastante, que é a Linda Lucas. Ela escreveu alguns livros infantis voltados à tecnologia, que também é uma visão que eu trago para minha aula, da gente tirar um pouco essa carga de máquina da tecnologia. Quando a gente pensa em tecnologia, parece tudo muito complexo e muito técnico, e a gente também trabalha uma desmistificação disso. Então a gente parece que é inacessível, né? Parece que é inacessível, muito difícil, meu Deus, não sei. Mas na verdade é porque é uma coisa que nós não tivemos contato durante a nossa infância, adolescência, e eles estão tendo. Então essa desmistificação da tecnologia, junto com esse divertimento, faz eles se sentirem pertencentes àquilo. E isso é importante. Não fazer eles se sentirem intimidados. Saberem sim que vão lidar com coisas difíceis, mas saber que são etapas de um desafio que eles vão cumprir. O próprio cubo, né? Eu tenho certeza que quando a gente voltar da pandemia, eu vou retomar as aulas que eu fiz no YouTube sobre o cubo. Eu tenho certeza que muitos vão conseguir, e a longo prazo talvez todos, né? Eu confio nisso. Quando eu assisti a sua live no Facebook, Eu nossa, eu fiquei muito empolgada, deu para entender bem, assim. Falei, nossa, dá para treinar também online, né? O cubo. Mesmo você não tendo o cubo, você pode treinar online, né? Sim, tem cubos virtuais aí. Tem um cubo do Google, você pode colocar Rubik's Cube Google no Google, e aí ele vem, né? Um cubo do Google que você pode mexer, e tem um site da própria comunidade global do Cubo Mágico, que é grubik.com. E aí lá tem vários modelos de cubo que você pode mexer virtualmente, mesmo se você não tiver o cubo de verdade. E não só o cubo, lá também tem outros puzzles, né? Outros quebra-cabeças, outros desafios. Tem em formato de pirâmide e outros tipos de formato, é bem legal. O Thiago tem um currículo nerd, assim, né? Vamos dizer. O passado nerd. Tem passado, presente. Passado e presente, sim. Sim. Conta um pouquinho do que você gosta de consumir dessa cultura nerd, né? Tanto geek. Eu gosto bastante, de uma forma geral, de ler, de assistir, de jogar. Não tenho consumido nada muito profundamente, então eu jogo alguma coisinha aí, tanto no PlayStation 4 quanto nos videogames retrô. Eu tenho coleção de games, né? Uau! Acho que o lado nerd mais aflorado é esse da coleção. Então às vezes jogo alguma coisa do Nintendo 64. Tenho lido alguns livros, né? Agora também por causa do que eu estou estudando na pós-graduação, que é tecnologia na aprendizagem, que é justamente muitas coisas que eu estou conversando aqui com você, também tive contato mais profundo por conta da pós. Tenho lido alguns livros de fantasia também. Eu acho que o último que eu parei foi um dos Harry Potters, Harry Potter e o Cálice de Fogo, talvez. Não, foi Harry Potter e a Ordem da Fênix, eu iniciei. E mangás também. E eu tô revendo Yu Yu Hakusho pela nostalgia. Sentiu firmeza? Né? Já fazem muitos anos que eu vi, então eu resolvi rever, ver se é tão bom quanto a minha memória.
O que é um risco, né? Vai que você vê e estraga. Né? Sim, que é um problema. Mas eu tomara que não. Tomara que você continue gostando. Não, por enquanto tá bom. Por enquanto tá bom. Falar que o Yu Hakusho tem que ser dublado, né? Não, tem que ser dublado com certeza, Tem cara. que A ser. melhor dublagem até hoje de anime aqui, nacionais, né? Os dubladores usaram muito naquele período, né? Quando fizeram. Foi... Cara, eu passei o maior perrengue, sabia? O Yu Hakusho dublado é sensacional. Outra coisa. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Eu tô assistindo o Inuyasha agora. Tô revendo. Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nadar, tremer. Inuyasha está na minha fila. Está na minha fila porque desde que passou a primeira vez, meus amigos me falavam pra assistir e eu pus na fila e fui deixando pra lá, mas eu vou assistir. Aí eu te falo o que eu achei. Porque parece que vão continuar, né? Então eu fiquei super empolgada. Vou rever, também dublado. Sim, porque... pra chegar lá, né, tá 100%. É legal você reconhecer as vozes, tudo de novo. Eles têm umas tiradas muito boas, assim, né? Eu Você é vou assistir, descendente de japonês, né, Thiago? Sim, apesar de não ter cara, é que muita coisa se misturou na minha família. Aí ia ficar difícil. Mas você sair tem com cara, de japonês. sim. Você acha que eu tenho alguma Acho coisa? que sim. Ia ser muito difícil eu sair assim com o olho bem puxado e tudo, porque misturou muita coisa na minha família. Mas sim, eu tenho japoneses na família. A parte da minha mãe de pai é japonesa. E a parte da minha mãe de mãe é negra. É? Então, a parte do meu pai é mais europeia mesmo, italiano, português. Mas a minha mãe que é uma mistura mais incomum, assim. Então eu tenho da parte da minha mãe, o meu avô por parte de mãe, né? Trouxe essa parte japonesa. Você tem vontade de ir pro Japão também? Eu morro de vontade de ir pro Japão. Eu sinto que eu tenho que ir pro Japão, sabe? Uma coisa assim que eu acho que vai agregar muito a mim de várias formas. Talvez tanto sentimentalmente quanto culturalmente. Uma questão de, talvez um gosto pessoal mesmo, uma vontade pessoal mesmo que eu não trabalhe lá, sabe? Que eu só vá para conhecer e tudo mais, mas é uma vontade que eu tenho. É uma figurinha que eu quero no meu álbum da vida, assim, ir para lá. E como tem alguns parentes lá, né, eu vou estudar essas possibilidades no futuro. Quando você for lá, o que você vai comprar, assim? Você tem uma ideia, primeiramente? Acho que primeiramente... eu ia dar uma ampliada na coleção de games, assim, porque lá é lugar, né? Não tem muita conversa sobre isso. Aqui no Brasil é um pouco mais complicado de conseguir as coisas. Eu acho que lá é muito melhor, né? Lá você tem as lojas próprias disso. Aqui tudo é sempre muito sem querer. Você vai, sei lá, numa Santa Efigênia e é muito caro. Ou você tem que ir numa feirinha e você não sabe de onde veio, sabe? E lá no Japão parece que além de ser mais correto, é mais acessível. Então acho que eu primeiro daria uma valorizada na coleção de games. Mas aí compraria outras coisas também. Roupa, talvez uns colecionáveis, umas coisas da vertente nerd aí. Acho que o Japão é o lugar para isso. Ô Thiago, e como é que você está trabalhando neste período de pandemia? Como é que está sendo produzir as suas aulas em casa? Então, eu sempre gostei de editar vídeo, inclusive trabalhava com isso antes de forma fixa na ONG, né? Eu estava trabalhando como editor de vídeo. Então, para mim, é legal, eu gosto, né? Então, a gente prepara as temáticas antecipadamente, faz um cronograma, né? E aí a gente grava conforme esse cronograma e conforme também o feedback deles nos comentários. Então, para mim tá sendo legal. Eu sei que o vídeo, para muitos profissionais de educação que não tinham contato com isso antes, tem sido nessa época da pandemia uma dificuldade, né? Ou era, pelo menos inicialmente, uma dificuldade. Mas no meu caso, eu sempre gostei. Então, pra mim, tá sendo ok. Assim, eu ainda tô meio que em casa, vamos dizer assim, no duplo sentido, né? Mas eu tô, tipo assim, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. Então, pra mim, tá sendo legal. Até aprimorando, acredito, né? A edição de vídeo nas suas aulas, né? Sim, e até porque a demanda é muito alta, né? Você tem que postar aula todo dia. Então isso faz você agilizar os processos, entender melhor algumas coisas que você tem que fazer mais rápido, focar mais em tal conteúdo do que no conteúdo X. Às vezes corta umas gracinhas do vídeo porque tem que dar o foco no que tem que passar. Coisa de professor, né? Mas quando dá, eu coloco umas piadinhas. Ô Thiago, quem quiser acessar essas aulas, como é que faz? A gente tem um canal no YouTube chamado Portal Aba Digital. Então podem entrar lá que as aulas estão todas abertas. E depois que passar a pandemia, se alguém tiver interesse de colocar a criança na ONG, a gente trabalha com um sistema de inscrição e fila.
Então tem que levar o documento da criança nos horários, né, pertinentes lá que a ONG vai anunciar quando voltar, e inscrever a criança e entrar na fila. E aí se surgir uma vaga para o ano de nascimento e você for contemplado, aí a criança entra lá. Tem atividades de acordo com a idade, né? E tem dança, tem esportes, tem a programação comigo, tem várias coisas lá, artes. Legal, então tá joia. Quem quiser também tem o Instagram, não é isso? Sim, é o Aba Associação, só que sem os acentos, né? Aba Associacal, né? Então pode entrar lá e seguir e entender melhor o que a gente faz. Vai ser muito bom. Legal. Obrigada, Thiago. Agradeço a Eu que- sua participação aqui, a disposição também. Eu que agradeço o convite, viu? Obrigadão. Bem legal esse bate-papo, né? É aquilo, como que a gente pode fazer as crianças aprenderem mais de uma maneira divertida? Se você gostou desse vídeo, dê o seu curtir, se inscreva no canal. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.